Soldados norte-coreanos já tentam abandonar a Rússia, e estes são os motivos. Soldados norte-coreanos tentaram desertar. Mas de acordo com a inteligência ucraniana, citada pelo The Kyiv Independent, as autoridades russas já prenderam 18 soldados norte-coreanos que tentavam abandonar as fileiras. China alerta a Coreia do Norte: saiam da Ucrânia. Recentemente, o cenário geopolítico global ganhou contornos inesperados, com a notícia de que a Coreia do Norte enviou milhares de soldados para lutar ao lado da Rússia no conflito em andamento na Ucrânia. Essa movimentação, que envolve tropas de um dos países mais isolados do mundo, levantou preocupações e questões sobre as implicações desse novo capítulo na guerra. A complexidade da aliança. A aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte não é apenas uma questão de enviar tropas para o campo de batalha. O desafio logístico e cultural é imenso. Os soldados norte-coreanos, que vêm de um contexto completamente diferente, precisam se adaptar a um novo ambiente de combate, onde a comunicação é um dos maiores obstáculos. Para cada grupo de 30 soldados, a necessidade de um intérprete e 3 oficiais russos destaca a ineficiência dessa integração. Além disso, o descontentamento já começou a emergir, com relatos de soldados russos expressando suas frustrações em relação aos seus novos colegas. Essa situação não apenas complica as operações militares, mas também gera tensões internas entre as forças aliadas. A preocupação da China. Um dos aspectos mais intrigantes desta nova dinâmica é a reação da China. Embora tradicionalmente vista como aliada da Coreia do Norte, a participação direta deste último no conflito ucraniano coloca Pequim em uma posição delicada. A China sempre considerou a Coreia do Norte como um escudo contra a influência dos Estados Unidos na região, mas agora se vê diante do risco de perder o controle sobre o regime de Kim Jong-un. A relação entre esses dois países é complexa e está interligada por interesses estratégicos e econômicos. A Coreia do Norte depende fortemente da China para sustentar sua economia, especialmente em tempos de sanções internacionais. A instabilidade na Coreia do Norte poderia resultar em uma crise humanitária que afetaria diretamente a China. O efeito dominó. Se a situação continuar a se deteriorar, as consequências podem ser significativas. Tanto a Coreia do Sul quanto o Japão, aliados dos Estados Unidos, já demonstraram preocupação com a participação da Coreia do Norte na guerra. O aumento do apoio militar à Ucrânia, por parte desses países, pode agravar ainda mais as tensões na região. Além disso, a Casa Branca deixou claro que os soldados norte-coreanos seriam considerados alvos militares legítimos, caso continue a lutar ao lado da Rússia. Isso poderia abrir um novo fronte de conflito, diretamente envolvendo os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A Ucrânia, por parte desses países, pode agravar ainda mais as tensões na região. Além disso, a Casa Branca deixou claro que os soldados norte-coreanos seriam considerados alvos militares legítimos, caso continue a lutar ao lado da Rússia. Isso poderia abrir um novo fronte de conflito, diretamente envolvendo os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O dilema da China. A China, que até agora buscou manter uma postura neutra, enfrentará um dilema nas próximas semanas. Se continuar a apoiar a Rússia, mesmo que indiretamente, pode ser vista como cúmplice de uma guerra que se torna cada vez mais internacional. Por outro lado, pressionar a Coreia do Norte pode resultar em uma perda de influência sobre Kim Jong-un, o que poderia desestabilizar a região. Xi Jinping está, portanto, em uma encruzilhada. As decisões que ele tomar nos próximos meses não apenas afetarão a guerra na Ucrânia, mas também terão repercussões para a estabilidade na Ásia e no mundo. O futuro desse conflito e as relações internacionais estão em um ponto crítico, e o desenrolar dos acontecimentos será crucial para definir os próximos passos. A aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia, com a presença de soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia, traz à tona questões complexas que envolvem não apenas os países diretamente envolvidos, mas também as potências globais. A situação é dinâmica e pode mudar rapidamente, tornando-se uma questão de vigilância constante para analistas e líderes internacionais. O que está em jogo é mais do que apenas uma batalha militar. Trata-se de um rearranjo no poder global que pode ter consequências duradouras. Essa nova fase no conflito nos convida a refletir sobre a interconexão das relações internacionais
E como decisões de um pequeno país podem impactar a estabilidade de regiões inteiras. Acompanhar esses desdobramentos será essencial para entender o futuro da geopolítica global. E como decisões de um pequeno país podem impactar a estabilidade de regiões inteiras. Acompanhar esses desdobramentos será essencial para entender o futuro da geopolítica global. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um,
e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes.